Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série sobre o top 5, um top 5 posicional, né, do Draft 2025. Então, os 5 melhores corners, os 5 melhores tight ends, os 5 melhores wide receivers e assim por diante, beleza? Lembrando que a gente vai ter a cobertura completa do draft. Não a transmissão do vídeo, né? Mas a gente em vídeo reagindo. A única página que cobre os 3 dias e ainda um pedacinho dos undrafteds. Então confere aí com a gente que é muito tempo trabalhando aí nisso. Tá saindo desde o começo de abril um draft report todos os dias, então tem um texto mais focado nos jogadores que Seattle tem mais que podem ser escolhidos por Seattle, né? Então também é mais uma forma de vocês conhecerem os prospectos, beleza? Bom, no top 5 a gente vai começar de baixo para cima, né, para manter a audiência aqui, mas antes fica aí com o teaser criado aí pelo João para a chamada aí pro draft no último final de semana de abril. A fé e a esperança de um futuro melhor passa por mais de 300 jogadores, 32 times, 7 rodadas e 257 escolhas. Os calouros querem um time e os times querem um título. De 24 a 26 de abril vamos transmitir ao vivo os 3 dias de escolha do NFL Draft 2025, com a energia e a emoção que você já conhece. Quem acompanha o Rapinas sabe, aqui não tem meia volta. Vamos viver o draft como você nunca viu. Serão 3 dias intensos de análises, reactions, tensão e emoção. Nada vai passar batido. Cada pique vai ser vibrada com você. E claro, sempre com aquele toque especial Rapinas de zoeira. Análise afiada e interação com a galera. Você vai sentir cada grito de emoção, cada suspiro de tensão e vai viver o draft de uma maneira que só Rapinas sabe fazer. Todas as emoções e decepções, todos os times da NFL e a energia de cada momento. Tudo isso ao vivo, com a melhor e maior cobertura do YouTube. Então anote aí, 24, 25 e 26 de abril, aqui no Rapinas do Mar. Bom, o quinto jogador é o Gunnar Helm, de tight end, obviamente, de Texas. Ele é um cara que jogou muito bem nesse último ano, foi uma boa arma tanto pro Archie Manning como pro Quinn Ewers, que vem pro draft. Lembrando que no ataque tem o Matthew Golden, que é um cara que pode ser escolhido na primeira rodada, o Isaiah Bond, um bom grupo de running backs, né, com o Jaden Blue, por exemplo. Então, assim, mesmo assim, o Gunnar Helm conseguiu essa proeminência, né, no ataque. Acho que foi a melhor temporada dele em números. É um cara muito disposto a bloquear. Não é o melhor bloqueador do mundo, mas é um cara bem disposto a bloquear. Precisa melhorar um pouco a técnica, mas pode bloquear tanto junto da linha, né, que a gente chama de inline, como bloquear para screens, vir em motion, né? Então é algo para ficar de olho. Então ele fica aí na 5ª posição. Um ponto importante é que ele teve números bem ruins no Combine. E assim, não que ele fosse um super atleta, né, um freak, né, mas os números não pareciam condizer com o que a gente via dele no college. E descobrimos a razão disso no outro dia. Ele, na verdade, teve uma torção no tornozelo. O tornozelo dele ainda ficou bem roxo. Ele não falou para ninguém, continuou fazendo todos os exercícios, mesmo sabendo que não iria tão bem. E só no outro dia ele falou, né? Então assim, meio que ficou justificado porque ele não tinha ido tão bem.
O número 4 da posição é um cara que pode ser que para outras pessoas esteja um pouco mais alto, mas para mim é o Mason Taylor, de LSU. Pode colocar um asterisco nele, porque no momento que eu estou escrevendo, que eu estou gravando, foi divulgado que os Seahawks chamaram ele para uma 30 visit. A gente vai falar mais sobre 30 visit lá na frente, mas assim, demonstra um pouco mais de interesse no jogador. Ele é um jogador de LSU, ele é filho do Jason Taylor, um defensive end Hall of Famer lá dos Dolphins. O tio dele também foi linebacker dos Dolphins e jogou muito bem, acho que também Hall of Famer. Então é um cara que é um bom atleta. Meio que ficou à sombra ali, né, do Malik Neighbors e do Brian Thomas nos outros anos, né? E esse ano, como deu uma decaída assim, na qualidade dos wide receivers de LSU, né, com a saída do Malik Neighbors e do Brian Thomas, jogador da primeira rodada do ano passado, ele acabou recebendo mais passes. Não foi a melhor temporada dele em touchdowns, mas foi em jardas e em recepções. É um cara disposto para bloquear, ainda precisa evoluir, mas são coisas que daria para se ajustar. Então ele pode virar um bom bloqueador. Mas algo que me chama a atenção é que ele pode ser muito o que o Kubiak fazia com o Juwan Johnson, né? É um tight end que gosta de bloquear, apesar de não ser tão bom assim, porque tem tight end que não gosta muito de bloquear. Então está disposto, e é um excelente recebedor no sentido de ser um cara muito confiável, né? Então, tanto para receber passes longe do corpo, passes com o defensor em cima, né, aquelas recepções contestadas, tanto o Juwan Johnson não era uma boa opção, e o Mason Taylor eu acho que pode ser da mesma forma. Então assim, ele não vem para ser o tight end bloqueador, mas o tight end 2 para ajudar no bloqueio, que era mais ou menos o papel do Juwan Johnson lá nos Saints, né? Então é um cara muito bom, subiu muito nesse final do processo, né? Teve um Senior Bowl muito bom, e aí já meio que catapultou ele ali para a segunda rodada, e eu acho que é mais ou menos onde é que ele vai ser escolhido. Eu tenho ele como nota de terceira ainda, porque assim, eu vejo muito potencial nele para ser um recebedor, mas se você olhar os números dele, não são tão grandes assim, apesar dele ter liderado, quebrado o recorde de recepções para tight end em LSU, ter batido 1000 jardas no total, coisas do tipo, mas assim, ainda tá no campo do potencial. Na posição 3 temos o Harold Fanning, de Bowling Green. É um cara que muitas vezes foi visto como tight end 1 da classe em algum momento, né? Assim, sempre tem aquele cara que tem uns boards diferentes, mas é um cara que também pode ficar aí na primeira posição, um cara que ajuda nos bloqueios, também não é um super bloqueador, mas ajuda nos bloqueios, e corre muito bem rotas, é um mismatch absurdo contra linebackers e safeties, consegue jardas após recepção, produziu muito mesmo jogando com um time fraco, vamos dizer assim, de Bowling Green, mas também a competição também não era tão grande, então é para se ficar de olho. Mas é um bom nome. Eu esperava que ele pesasse um pouco melhor e testasse um pouco melhor no Combine, mas não foi isso que aconteceu. Então, isso acho que tirou ele da primeira rodada para mim, pelo menos, no meu board, mas deve ser escolhido no dia 2 tranquilamente. O número 2, acho que o top 2 não muda muito para board, é o Colston Loveland, de Michigan. Ele sofreu um pouco porque ele teve algumas lesões e ele jogou num ataque horrível de Michigan esse ano. Ele, assim, se você pegar os melhores momentos do ataque de Michigan, quase todos vão passar pela mão do Loveland, porque ele que conseguia produzir alguma coisa, né? Conseguia escapar e ter algo, e fazer algo. Então é um recebedor bem confiável, tem um fio, né? Assim,
um entendimento do espaço, de como atacar as zonas. É também um bom bloqueador, né, melhor do que esses outros citados, mas ainda precisa melhorar. Não é um cara para ser um tight end 1 no sentido de bloquear, né, não é o melhor, não vai ser o melhor bloqueador do time, mas é um bloqueador muito bom. Então, assim, o que eu falei lá do Mason Taylor em comparação com o John Johnson seria algo similar, né? Um cara muito bom recebendo e que pode auxiliar, sendo um tight end secundário no bloqueio muito bom. E por fim, o Tyler Warren, tight end de Penn State. Ficou muito a briga. Acho que algumas pessoas até têm essa troca entre um ou outro como primeiro, mas eu acho que a lesão do Loveland acabou atrapalhando essas pretensões dele. O Warren eu acho que ganha porque eu gosto dele como bloqueador. É um cara extremamente versátil. Não teve os melhores números atleticamente falando assim, mas dentro de campo você vê ele alinhando na linha, junto à formação, né, da linha ofensiva, no slot, sendo uma ameaça vertical, lançando passe, correndo com a bola, conseguindo jardas após a recepção. Então, assim, ele é um grande recebedor e em muitos momentos ele estava disponível na pick de Seattle, né, assim, nos mock drafts. Hoje, nesses últimos mocks, você já vê ele saindo mais perto do top 10, então mais longe da pick de Seattle. Mas, assim, mesmo o tight end não sendo a nossa maior, né, necessidade em comparação à linha ofensiva, por exemplo, o Tyler Warren seria uma grande contratação. E falando rapidamente da posição em si, a gente tem o Noah Fant, que para mim é um cara que não vai muito longe. Para mim, Seattle deveria tentar usá-lo como uma moeda de troca para alguma coisa, para algum outro jogador, alguma coisa do tipo. E apostar aí num calouro e o segundo ano do AJ Barner. E deixa um tight end 3 ou até drafta um segundo tight end lá no final do draft. Tem alguns caras bons como o Jalen Conyers, de Texas Tech, Arizona State. Tem o Jackson Howes, que é um excelente bloqueador de Georgia Tech. Então acho que é isso que Seattle deveria fazer nesse momento, né? Então, assim, teria espaço para escolher um tight end aí na primeira rodada, por mais que alguns torcedores vão ficar malucos com isso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo ranking, até o próximo top 5, né? E Go Hawks!